Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Duda Teixeira e esse é mais um Cruzoé Entrevistas. Hoje o assunto é licença paternidade e para falar sobre isso a gente tem aqui no estúdio a Camila Bruzzi, presidente da Coalizão Licença Paternidade, ou COPAI. Camila, faz um aceno para a gente saber que é você. E a Caroline Burli, que é presidente adjunta da COPAI. Serão muito bem-vindas ao Cruzoé Entrevistas. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Duda. Obrigada pelo convite, é um prazer mesmo. Legal. Bom, gente, eu queria então que vocês explicassem a licença paternidade hoje por lei, são 5 dias, certo? Por que essa campanha para aumentar o número de dias? Olha, quando a gente pensa licença paternidade, né, vem muito de uma tradição que um mundo que a gente cresceu, né, onde o pai ele não era compreendido como sendo uma figura em que tinha um papel fundamental na criação dos filhos, né? O papel do pai é entendido muito como sendo o provedor, como sendo aquele que tem que proteger a família, e isso continua sendo muito válido. Mas hoje há estudos e muitos dados mostrando que o papel do pai é fundamental em inúmeros aspectos, né? E a gente está numa situação hoje de sociedade que a família está sendo muito enfraquecida. A gente tem inúmeros problemas atuais, sociais, né, de abandono paterno, de delinquência juvenil, de jovens cada vez mais envolvidos em criminalidade, abandonando a escola, que, no final das contas, muitos desses são causados por esse enfraquecimento do conceito, né, de família e da criação desde o começo da vida, né, da primeira infância. Então, quando a gente, de novo, volta nessa questão dos estudos, a gente consegue entender, né, que ter a presença do pai na criação dos filhos de uma forma com um vínculo fortalecido e atuante no cuidado tem uma interferência direta no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento da inteligência emocional, né, que cada dia mais a gente sabe o quanto isso é importante para os skills de um adulto saudável, né, da autoestima e, né, enfim, a saúde mental, obviamente, e, por consequência, e todo o potencial de desenvolvimento que aquela criança vai ter no futuro, né? Quando a gente olha também estatísticas dessas questões sociais, né, que eu mencionei antes, a quantidade né, quem são as crianças que dão problema na escola, quem são aqueles que abandonam os estudos, quem são aqueles que se envolvem com criminalidade, né, dados da população carcerária de uma penitenciária, e a gente vê as estatísticas, a grande maioria, em todos esses, são filhos ou seja, são pessoas que não tiveram um pai presente durante a sua criação, né? Então, aí, isso estabelece uma importância muito grande de ter uma atuação muito mais próxima da presença do pai na criação dos filhos. E aí, voltando aí para a licença paternidade, um dado que a gente vem observando em inúmeros países que adotaram essa política, e quando comparamos famílias em que os pais estavam presentes de uma forma ativa no cuidado das crianças durante a licença, de uma licença ampliada, versus pais que não tiveram uma oportunidade de uma licença ampliada, o que a gente observa é que a probabilidade desse pai continuar presente no cuidado dos filhos ao longo da vida, ela aumenta muito. Então, é um benefício que traz... um vínculo ali, né? Exatamente. Você dá a oportunidade de criação, o fortalecimento desse vínculo afetivo e de criação de hábito, né? E a criação de hábito não acontece em 5 dias, não acontece nem, né, em poucas semanas. Ela acontece ao longo de um bom período. A campanha de vocês é levar esses 5 dias para quantos dias? Então, isso é uma questão complexa, porque existe o ideal e existe o que é possível, né? E a gente acha que hoje no Brasil 5 dias é pouco demais. A gente quer ir aumentando isso progressivamente para também considerar que a gente não faz sentido fazer uma mudança muito brusca. A gente pode ir aumentando isso progressivamente. Hoje a gente apoia um PL, um projeto de lei, que propõe
iniciar com 30 dias de licença, expandindo para 45 e chegando até 60 dias ao longo de 4 anos. Então, essa é a proposta que a gente está apoiando como coalizão. Deixa eu complementar o porquê que a gente está apoiando essa proposta, que eu acho que é importante. Houve um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, que foi um grupo multissetorial, que ocorreu, ele ainda existe, mas de 2023, início de 2023 até o final do ano, houve diversas reuniões desse grupo de trabalho. Então, é um grupo que tem na sua composição parlamentares, né? Então, deputados e deputadas da Câmara, tem representantes das empresas, então, das associações empresariais, por exemplo, também a CNI, a CNC, que são as confederações, né, Nacional do Comércio, da Indústria e do Comércio, representantes do governo, do executivo, e também instituições não governamentais que apoiam a licença, a ampliação dela, e com muito embasamento científico nessas discussões. Então, foi um ano, né, de discussão para a gente chegar nesse projeto que a Camila comentou. Ou seja, né, só para dizer, não é qualquer projeto de lei. Exato. Existem inúmeros que foram propostos ao longo dos anos. Mais de 100. E esse a gente escolheu especificamente porque foi um trabalho robusto, multissetorial, multipartidário, né, com envolvimento da sociedade civil. Então, eu acho que isso que a Camila comentou agora também é importante. É um projeto de lei que foi assinado por 17 parlamentares de diferentes partidos. Então, isso é importantíssimo. Então, eu vi que na frente parlamentar estava a Damares Alves e a Tabata, né? Vocês estão meio que em todos os partidos ou tem algum partido que oferece resistência, algum setor? Olha, a gente está nesse processo que a gente está começando essa tramitação e essa conversa ali no Legislativo, né? Mas a nossa posição é que nós, como organização, nós somos uma organização apartidária, nós temos uma causa que é válida para toda a sociedade e, portanto, deveria ser para todos os partidos, né? Então, nesse caso, a gente fez a avaliação de quais os projetos de lei que existiam disponíveis para a gente apoiar, a gente escolheu esse, justamente por ser um projeto de lei que já naturalmente já envolvia múltiplos partidos, e ele está indo exatamente com essa abordagem de união, né? Então, eu acho que a gente fez o lançamento da Frente Parlamentar semana passada, né, que você está mencionando, e eu acho que foi muito legal, foi um grande avanço, uma conquista do nosso trabalho, de ter conseguido montar essa frente, unindo partidos de esquerda, centro e direita, né? Em prol de uma pauta que deve fazer sentido para toda a sociedade. A gente ainda não chegou no ponto de entender quais os partidos que vão, possivelmente, ser contra. Né? Mas o nosso objetivo é conseguir atingir e sensibilizar a todos. Acho que, só complementando, a gente tem muito claro que é uma pauta da família e os primeiros beneficiados, eles são as crianças. Então, a partir do momento que a gente entende que isso é em prol do futuro da nossa sociedade, começando agora, né, alguns benefícios que a Camila já citou, então essa importância do pai presente, fica fácil entender por que é uma causa super partidária. Então, nós como coalizão somos apartidários, né? Então, a gente não está ligado a nenhum partido. E a frente parlamentar que a gente está atuando como secretaria executiva é suprapartidária, tanto que é o que você mencionou. A gente tem ali a Tabata Amaral como presidente, a Damares, que é a senadora, é uma frente parlamentar mista, então ela envolve Câmara e Senado, como vice, e também a deputada Benedita, que é a representante da Secretaria da Mulher, como vice junto com a Damares. Vocês falaram, então, de aumentar para 30 dias e depois, possivelmente, para 60. Como é que funciona em outros países? Assim, eu acho que eu sei que acho que tem alguns países europeus que você pode até escolher, em algum momento, se é a mãe ou o pai que vão cuidar mais da criança, não tem uma coisa assim? Isso, exatamente. Hoje, internacionalmente, né, nos últimos anos, a licença paternidade, ela aumentou 4 vezes, passou de 13% para 63% dos países até de 95 a 2022, tá? Então, é uma tendência de aumento de licenças parentais e paternidade ao redor do mundo. A Europa, inclusive, estabeleceu a partir de 2020 uma recomendação que todos os países da União Europeia adotassem pelo menos 4 meses de licenças maternidade e paternidade.
E aí, indo para esse seu ponto, né? Hoje, os países que são vanguardistas em licenças parentais ampliadas, eles geralmente oferecem essa licença parental, que significa que é um período muito ampliado, né, em comparação ao que a gente tem aqui, onde eles dão a escolha para cada família fazer uma opção do quanto daquele tempo vai ser tirado pela mãe e de quanto daquele tempo vai ser tirado pelo pai. Mas o interessante a gente observou, né, até quando a gente estava fazendo todo esse estudo de ver as melhores práticas para propor o que era uma política ideal para o Brasil, obviamente levando em consideração todas as diferenças culturais e socioeconômicas que a gente tem, né? A gente viu que até os países mais avançados nessa pauta, mais progressistas, né, enfim, eles também identificaram uma dificuldade de fazer a mudança cultural enquanto não havia um período mínimo obrigatório para os pais. Então, hoje, na Suécia, por exemplo, que é o grande case, né, que foi o primeiro país a adotar uma licença parental estendida, eles hoje já oferecem 90 dias que são obrigatórios para os pais. Se os pais não tiram, o casal não ganha esse período. O mesmo exercício, esse mesmo movimento de identificação da importância de ter um mínimo obrigatório aconteceu na Alemanha, por exemplo. E à medida que eles vão implementando esse período, eles vão observando os resultados das intenções quando as políticas foram desenhadas. Então, os países que eu queria mencionar é a Espanha, porque a Espanha já é um país, obviamente, ainda, né, bem mais rico que o Brasil, né, é um país europeu, mas que tem uma cultura um pouco mais na nossa direção, né? E eles já introduziram essa política pública considerando essa separação de licença maternidade e paternidade, e foram implantando políticas paternidade para o pai progressivamente. Então, começaram também com um período menor e foram aumentando até que recentemente chegaram num período de 4 meses em paridade com a maternidade, conforme a recomendação da União Europeia. E esse é o modelo, né, esse modelo de manter a paternidade separada para o estágio de Brasil que temos hoje, é o modelo recomendado, que a gente está recomendando e que a gente está entendendo que os especialistas também acham que é o melhor ser seguido nesse momento. E tem crítica do tipo, olha, mas a gente não pode dar 30 dias para o pai, porque isso vai prejudicar a produtividade das empresas. Sim, tipo. Sim, existe, sem dúvida, existe essa preocupação, né? E o interessante é que as empresas que não têm políticas parentais, né, não têm políticas de licenças estendidas, elas morrem de medo, elas têm um receio muito grande. Mas muitos desses receios são baseados em mitos, porque as empresas que oferecem a licença ampliada, e muitas delas até acima da empresa cidadã, por exemplo, né, que oferece 20 dias, elas estão muito contentes com a política, elas estão observando que houve um impacto mínimo em termos de organização e, pelo contrário, um impacto muito positivo em diversos outros KPIs. Inclusive, a gente tem acesso a pelo menos 3 estudos de consultorias importantes, McKinsey, BCG, Ernst Young, mostrando que muitas empresas apontam aumento de lucratividade com licenças parentais estendidas. Né? Por quê? Porque é aumento de engajamento dos funcionários, que voltam muito mais engajados com a empresa, isso reduz, né, a rotatividade, reduz custo de contratação e também aumento de produtividade dos funcionários, né? Tem uma maturidade ali intrínseca que acontece nesse momento de exercer a paternidade por completo, que é refletido na produtividade na empresa também. Então, isso tem sido muito rico. Agora, tem um outro aspecto também que ajuda a desmistificar esse receio das empresas, que é muito simples, né? Primeiro, tem um medo de impacto em custo, e a gente deixa muito claro que a proposta é que esse custo seja um custo do Estado, tá? Assim como acontece na maternidade. Hoje, quem paga pelos 5 dias são as empresas. E o que a gente está propondo é que a licença paternidade seja
paga pelo INSS, assim como a maternidade também é, tá? E um outro ponto que é importante desmistificar é que quando a gente pensa, né, a nossa faixa etária, talvez os empresários, empregadores, pensa em a taxa de natalidade que tinha antigamente, né? Mas hoje em dia, a taxa de natalidade no Brasil é de 1,6 filhos por casal, por pessoa. Ou seja, um funcionário vai sair de licença, na média, 1,6 vezes na vida dele. Isso é muito pouco. Né? Você mesmo comentou que tem uma filha, né? Uma filha, Pois é, muitos nem têm filhos. Deixa como... eu só complementar, Cami. Eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, as empresas que a Camila mencionou, que já, né, já aplicam a licença paternidade, né, para os seus funcionários, elas têm casos muito interessantes. Então, vou dar alguns exemplos práticos aqui de empresas que já aplicam isso. A gente tem, por exemplo, a Visa, o escritório de advocacia Matos Filho, né, que é enorme aqui em São Paulo, a Estrela Galícia, uma empresa de bebidas, já aplicam 60 dias de licença paternidade, que é o que está no projeto de lei. Mas a gente tem outros casos muito interessantes e que é só benefício que estão colhendo. Por exemplo, a Sanofi, que é uma grande farmacêutica, a Diageo, que é uma empresa de bebidas, né? Outro escritório de advocacia, que é um pouco menos conhecido, mas também é um escritório grande aqui, que é o SBZ, tem 180 dias de licença, ou seja, 6 meses. Então, a gente tem casos muito ricos para os pais. Caramba. Agora, a Camila falou que é importante isso para melhorar esse vínculo, então, do pai com o filho ou com a filha, né? E que isso vai ser bom para o resto da vida, né, dessa criança. Mas acho que tem uma outra questão aí também, que é você meio que diminuir o peso em cima da mãe, né? Porque geralmente a mãe fica com a maior parte... A mãe, de qualquer maneira, tem muito trabalho no começo, né? Mas você também ajuda a equilibrar um pouco a relação, né, do casal e no trabalho, né? De relação fato. homem-mulher, né? De fato. E isso trazendo aí, tanto no curto prazo, ou seja, nesse momento, né, da licença, que é um momento aí de muita mudança na família, e que é importante ter o apoio do marido em casa, ajudando a mãe, quanto no longo prazo, né? Então, assim, no curto prazo, a gente tem estatísticas mostrando que a presença do pai reduz até a taxa de mortalidade de recém-nascidos, aumenta o aleitamento materno, melhora o desenvolvimento de fala. E aí, essa questão do aleitamento materno, até um caso curioso, né? E muito vinculado também a essa questão da sobrecarga da mãe, né? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa, né, do pai estar em casa na licença paternidade ai, gente, mas o pai não tem como amamentar, né? E é natural a gente pensar isso. Mas quem já passou por isso, né, e depois, olhando as estatísticas também, entende melhor, né? Que o que, primeiro, a amamentação não é uma coisa tão natural quanto se fala, né? Assim, tão fácil, digo, é natural, né? Mas tão fácil e instantâneo, como se fala, né? Mais de 50% das mulheres têm dificuldade de amamentar, ou seja, de fazer aquele processo de aprendizado ou de adaptação dela e do bebê para que a amamentação aconteça. E aí, né, vou usar o meu caso específico, mas lembrando que isso é muito frequente, né? A minha filha, não, meu bebê não abria a boquinha direito, não sabia fazer a pega, ela chorava muito, não conseguia sugar o leite. Aí, com isso, o leite empedrava, né? Isso dá mastite, a gente fica com febre, precisa fazer umas massagens especiais. Aí a gente fala, o bebê começa a perder peso, emagrece muito, você fica preocupada com a saúde do neném. Aí a gente fala com consultores de amamentação, com enfermeiras que nos ajudam. Tem muitas técnicas hoje em dia, mas que precisa de uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, no caso, para nos ajudar, segurando o bebê numa outra posição. A gente precisa ficar inclinada numa posição que dá uma dor nas costas, assim, fenomenal. Né? Você precisa estar bebendo água o tempo inteiro para poder conseguir amamentar, então tem alguém ali te ajudando, trazendo essa água. A privação do sono, né, enfraquece muito. E aí, né, para fechar esse assunto com um dado estatístico, né, mostrando que isso não é um caso só peculiar lá em casa,
né? Existe um estudo especificamente no Brasil, no Vale do Jequitinhonha, comparando famílias em que o pai estava presente no nascimento do filho e o pai não estava presente, e os que estavam fora de casa aumentam em 1,6 vezes a chance de interrupção precoce da amamentação. E pensando aí na importância de amamentação, né? De saúde das crianças, enfim, do custo também, que é comprar fórmula, que é um absurdo. Então, o pai tem essa importância de sobrecarga da mãe nesse começo, e aí, especialmente também, que não tem uma rede a maioria das famílias hoje não tem rede de suporte, né? Obviamente, as famílias privilegiadas podem pagar uma ajuda, mas a grande maioria das famílias no Brasil não tem. E a avó, que geralmente era uma pessoa que ajudava, a mãe da mãe, né, ajudava muito, hoje ela também precisa continuar trabalhando para garantir a renda dela. Ou está em outra cidade, né? Isso, então isso acaba ficando muito pesado nas mulheres. Aí quando a gente pensa em longo prazo, quando ela volta para o mercado de trabalho, depois da licença, 50% das mulheres, elas perdem o emprego. Seja porque elas foram demitidas, ou seja porque elas não conseguem voltar, né? E aí, lembrando, né, algumas mulheres têm a opção, né, privilegiada de escolher tirar ou saírem do trabalho, ou tirarem um período sem trabalhar para ficar com as crianças, que é uma opção muito válida, muito louvável. Mas a grande maioria das famílias brasileiras não tem essa opção, né? Mais de metade das famílias do Brasil já são chefiadas por mulheres, ou seja, ou elas trazem o salário principal da casa, ou elas são mães solo. Ou seja, as mães perderem o emprego é uma situação gravíssima, socioeconomicamente falando, né? E aí, puxando para esse impacto de longo prazo, que as licenças ampliadas trazem, elas vão trazer também a normalização do que é você equilibrar um trabalho e o exercício da parentalidade, né? Que é a que você vai ter que sair mais cedo um dia para poder, né, buscar seu filho que pode estar doente na escola, ou que tem que levar o filho no pediatra, né, ou que, enfim, vai ter mais dificuldade de trabalhar no final de semana, e isso passa a ser mais normal à medida que os pais começam a fazer essas atividades também. Sim. Quer dizer, uma mudança de mentalidade aí, né? Exatamente. Quer dizer, a hora que o filho fica doente, a professora ou a diretora da escola só liga para a mãe, né? Exato. E se o pai pedir licença no trabalho, pega mal, né? Pega muito mal, né? É mudar isso mesmo, tanto culturalmente nas empresas, quanto nas nossas famílias, na sociedade como um todo, porque também tem o outro lado, né? O próprio SBZ, conversando com os pais que já tiraram licença lá, contaram que a dificuldade de, muitas vezes, a própria família fala, mas que absurdo, você vai ficar sem trabalhar 6 meses, onde já se viu? Então, assim, tem muita pressão da nossa sociedade, né, como um todo, família, vizinhos, colegas, amigos. Então, é mudar também essa mentalidade. Ego, né? Tipo, como assim eu vou deixar de ganhar dinheiro? Se bem que nesse caso nem é deixar de ganhar dinheiro, porque a licença é remunerada, né? Esses casos que eu contei, né? E também, aproveitando o gancho, o que a gente defende para ser aprovado, né, para essa regulamentação, além de ter no mínimo 60 dias, é que seja uma licença remunerada. Então, né, a gente entende que justamente para não onerar o empregador, que hoje quem paga os 5 dias são as empresas, né? Isso não é o Estado. Inclusive, isso não, nem consta como licença paternidade, entra como auxílio-doença que a empresa paga. Então, além de mudar esse recado de que 5 dias é suficiente, que na verdade não chega nem perto de ser suficiente, né, para criar esse hábito e o pai estar ali presente, tem também a questão da remuneração ser feita pelo Estado e as empresas não serem oneradas com isso. Gente, e essa conversa toda que a gente está tendo é muito baseado no emprego da CLT, né? Não estamos falando aí dos empreendedores brasileiros que estão meio que... Essa é uma discussão que surgiu no grupo de trabalho, é uma discussão muito importante, mas nesse momento a regulamentação sim é para CLT. Né? Então,
Mas, por outro lado, os exemplos que eu dei de escritórios de advocacia, eles os advogados normalmente não são CLT, né? Alguns escritórios sim, mas no geral não. Então, eu vou te dar um exemplo aqui muito legal de um dos nossos embaixadores, que é o Marcos Piangers. O assessor dele, o Douglas, o Piangers, para quem não conhece, é um pai super presente, ativo, né, muito ativo aí nas redes sociais, que fala da importância de realmente ser pai, enfim, é muito emocionante, assim, as falas dele são muito emocionantes e muita gente escuta porque é uma mudança mesmo. E o Douglas, o assessor dele, é sensacional, porque ele tirou 1 ano de licença paternidade. E ele é empresário também, ele é PJ, no caso, né, que é isso que você está trazendo, não é CLT. Ele trabalha só com Piangers, né, mas ele é um empresário, um microempresário, e eles fizeram um acordo que ele continuaria recebendo o salário dele, eles contrataram uma pessoa para substituí-lo nos primeiros meses, principalmente, foram ajeitando com o restante da equipe, e ele tirou 1 ano. E, inclusive, a fala dele é muito potente, porque ele fala que depois, quando o filho dele já estava com mais de 6 meses, ele era muito sozinho, não tinha outro pai ali para compartilhar com ele. Ele ia no parquinho, eram só as mães, ou babás, enfim. Então, tem essa mudança interna também, né? Não, é interessante que, assim, mesmo que a legislação agora foque nessa questão mais da CLT, né, e da lei, tem uma mudança toda de mentalidade que está acontecendo aí, que é super importante. Existem outros direitos que também podem ser dados aos pais e aí que acabam depois beneficiando também a mãe, ou esse vínculo dos, vocês falam parentais, né? Dos pais com a criança? Pode falar. Um outro possível direito que a gente acha que faz muito sentido é oferecer um pacote de dias que os pais podem tirar ao longo do ano, de licença ao longo do ano das empresas, para poder acompanhar os filhos nessas atividades que geralmente são feitas exclusivamente pelas mães. Né? Então, por exemplo, como a gente falou, levar no pediatra, ou ficar com o filho em casa quando ele está doente, com febre, não pode ir para a escola, né? Ou, enfim, ou para reuniões escolares, por exemplo, né? Que geralmente também são reuniões que estão as mães. Então, é reconhecer, na verdade, o papel do pai como tendo uma importância fundamental na criação dos filhos, né? Isso não sendo uma responsabilidade unicamente das mulheres, né? Das mães. Eu até imagino que tem empresas que devem ter uma chefa ou uma presidenta e que também precisa mudar, né, e entender que os funcionários homens têm essa importância também na criação dos filhos, né? Quer dizer, não importa também se o chefe ou o dono da empresa é homem ou mulher, né? Todo mundo meio que precisa mudar essa mentalidade. Agora, eu lembro quando minha filha era pequena, logo que ela nasceu, eu fui no RH de uma outra empresa que eu trabalhava. Eu estava todo feliz porque a empresa anunciava que tinha direito à creche. E aí eu cheguei lá no RH e falei assim, gente, é o momento, né? E ele falou assim, não, direito à creche só para mulher, né? Vocês acham que o homem também deveria ter o direito à creche? Com certeza. Acho que você está falando de um apoio da empresa, né? Isso. Sim, não, com certeza. Isso tem mudado, né? Você comentou que sua filha já tem quase 20 anos. Sim. Felizmente, isso tem mudado. Então, pegando o meu exemplo, a empresa que eu trabalhava não era empresa cidadã, porém tinha esse direito à creche para os pais, esse benefício da empresa para os pais e mães. Então, se você tivesse um filho pequeno, seja pai ou mãe, você já tinha esse benefício. E eu acho isso de extrema importância que você está trazendo, porque é algo que a gente precisa institucionalizar para todas as empresas. É isso, essa mudança parece muito pequena, mas na verdade é gigantesca. Super. Eu ia adorar levar e pegar na creche. Né? Tem a oportunidade de estar ali perto, né? Exato. Na hora do almoço pode dar uma passadinha, sim, né? Sim, total. Gente, deixei alguma coisa importante de fora que vocês queiram acrescentar? Não, eu acho que só para finalizar, né, a gente pode dizer que nós somos uma organização da sociedade civil, né, na nossa coalizão, tendo participantes, empresas, institutos, ONGs e pessoas físicas. Então, quem se interessar por esse assunto pode entrar no nosso site e entrar como signatário da pauta. É muito simples, basta preencher um formulário.
né? Pode ser com pessoa física, com pessoa jurídica, mas a partir daí vai começar a acompanhar um pouco mais do que vem acontecendo, né? Uma porta importantíssima para o Brasil. A gente precisa começar a avançar nessa conversa aí de passar a lei, né? E também da conversa na sociedade civil. Então, agradecemos aí quem quiser, tiver interesse de apoiar e entrar como signatário, vai ser maravilhoso. E eu acho que é uma briga que acontece em vários níveis, né? Então, é no Congresso, mas é também na empresa, é dentro de casa. Exato, sem dúvida. Dentro de casa é importantíssimo. Legal. É isso, é uma mudança cultural para toda a sociedade. E a gente precisa ir aos poucos falando sobre isso. E só para complementar, a Copai, ela não é nossa, ela é de todos nós. Né? Então, por isso que é uma coalizão, é uma aliança de pessoas. A gente se coloca simplesmente como facilitadores de quem tem interesse na pauta e para dialogar mesmo. Legal. Tá? Gente, parabéns aí pelo trabalho para vocês e muito obrigado pela presença hoje aqui. Obrigada a você, é um prazer. Bom, esse foi mais um Cruzoé Entrevistas. Eu sou o Duda Teixeira e é isso. Tchau, até a próxima.